Provérbios capítulo 22. Verso 2: O rico e o pobre se encontram, e a todos o Senhor os fez. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Ela é a tua verdade, é a palavra que procede da boca do Senhor, e é por ela que desejamos nessa manhã sermos alimentados, instruídos, corrigidos, transformados. Que ela encontre os nossos corações completamente preparados para receber, produzir os frutos dignos do Evangelho de Cristo. Amém. Irmãos, nessa entoada que nós temos feito nesses últimos tempos, referente ao livro de Provérbios, essa manhã gostaria de compartilhar em cima desse texto que nós acabamos de ler, Provérbios 22, 2. Alguns anos atrás, uns 6, 7 anos mais ou menos, eu estava prestes a abraçar uma linha teológica no Brasil que foi denominada de missão integral. Na época, comecei a me aproximar dela devido a algumas frustrações na minha igreja local, e eu fui fisgado por ela, porque ela tratava de assuntos muito sensíveis e até pertinentes até. Ela focava na tratativa, dos recursos da igreja para com ajuda aos pobres, apoiar os mais vulneráveis, ajudar os necessitados. Mas ao longo dos anos eu fui percebendo que essa linha teológica ela estava mais fundamentada numa ideologia que acabou usurpando ali os valores do Evangelho para fins políticos, do que realmente uma pureza de intenção em ajudar os mais vulneráveis e necessitados. Mais ou menos como foi que aconteceu com a teologia da libertação na Igreja Católica. Fui percebendo que muito da minha empolgação com essa doutrina, muito do meu entusiasmo, estava mais ligado ao meu próprio contexto de vida, e fui percebendo as incoerências e me afastando cada vez mais dessa doutrina. No mundo em que nós estamos vivendo hoje, há uma variedade de circunstâncias econômicas e sociais que são ruins, muitos dos quais ou nós estamos envolvidos nessas circunstâncias, ou conhecemos, temos contato com pessoas que se encontram nessas circunstâncias sociais ruins, que passam por momentos de crise, momentos de escassez, momentos de falta de recursos, O meu objetivo nessa manhã é, através desse texto aqui, compreender uma visão mais bíblica a respeito da ajuda aos mais necessitados, das pessoas de diferentes realidades sociais, e aprender como nós podemos agir diante dessas circunstâncias, porque a gente às vezes fica constrangido quando se toca nesse ponto, nesse assunto, principalmente nós que somos cristãos e somos desafiados a todo momento a contribuir, a ser generoso. Mas se a gente olhar atentamente para o livro de Provérbios, ele vai nos dar alguns indícios sobre as causas da pobreza e também da necessidade, bem como nós podemos lidar com isso, como ajudar os necessitados sem cair na armadilha do paternalismo que impera, infelizmente, no nosso país. A gente vai tentar explorar algumas lições contidas aqui em alguns versos, não só nesse texto de Provérbios 22, mas em alguns outros
versos que contribuem para o nosso entendimento, que tratam desse assunto, e descobrir como a gente pode discernir como enfrentar esses momentos de crises, de escassez, como a gente pode também ajudar de forma mais bíblica os que se encontram em situações como essa. E a primeira coisa que a gente precisa entender está justamente nesse verso que acabamos de ler. Nós temos aqui Deus, através aqui da vida de Salomão, nos dizendo que tanto o pobre quanto o rico são criações de Deus. E para nossa mente limitada é difícil a gente entender isso. É difícil compreender como que Deus, na sua soberania, no seu grande amor, cria uma situação de escassez, cria o pobre, e assim como também o rico. Mas o que o texto está dizendo é justamente isso. Ele está claro para nós que o rico e o pobre são criações dele. E alguém talvez poderia questionar, mas por que Deus faz isso então? O fato é que a gente não consegue, na nossa mente limitada, compreender completamente a intenção de Deus ao fazer isso com a humanidade. Mas nós temos alguns indícios do porquê ele faria isso. Primeiro, que do ponto de vista de quem é um pouco mais abastado, quando ele entende que aquela pessoa que passa por uma situação de escassez, que é um pobre, é uma criação de Deus, ele vai compreender então que ele não pode explorar aquela pessoa, que ele não pode menosprezar, discriminar, estigmatizar, quando ele entende também que aquela pessoa que está numa situação dessa é uma obra de Deus, é uma obra-prima, uma criação de Deus. E assim então ele consegue, quem está numa situação melhor, ter um coração mais compassivo, mais generoso, não oprimir, não explorar. Se muitos empresários tivessem essa consciência, talvez a realidade dos seus empregados seria completamente diferente. Salomão vai escrever lá em Provérbios 14, que diz que aquele que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Então o primeiro ponto é a gente entender que do ponto de vista do mais abastado, serve para que ele entenda e se compadeça de quem é menos abastado. Mas a mesma compreensão pode também ser aplicada a quem passa por uma situação assim. Porque quem passa por uma situação de pobreza, de escassez, se ele se enxerga como alguém que é uma criação de Deus, e que aquele cenário é até o próprio cenário proporcionado por Deus, permitido por Deus, ele também não vai aceitar a exploração. Ele também não vai aceitar ser humilhado, ser menosprezado e nem ser usado como moeda de troca, como acontece em muitos cenários políticos. Aquele que aceita ser uma moeda de troca pelos seus governantes. Então é importante a gente entender que, embora a pobreza, a escassez, ela seja uma realidade difícil e na maioria dos casos dolorosa, se a gente olhar para cenários, tem cenários até que a gente tem dor no coração, a gente precisa compreender e aceitar que isso não é um acidente, muito menos um erro de Deus. Deus não está errado nunca. Deus, em sua soberania e sabedoria infinitas, que foge da compreensão humana, permite que muitos de nós, muitos do que nós conhecemos, passem por crises, por inúmeras razões. Mas cada uma dessas razões, se nós tivermos discernimento dessas realidades sociais, podemos encontrar aspectos importantes do próprio caráter e propósito de Deus para nós. Como o pastor Levi acabou de orar aqui, entender que Deus está conosco em toda e qualquer circunstância, entender que Ele está ali presente mesmo nas circunstâncias mais adversas, conhecer o coração de Deus. Às vezes as realidades ruins e dolorosas de escassez podem vir
justamente para nos aproximar mais dele. O ponto principal aqui não é entender a razão do porquê Deus faz isso, mas discernir, entender e aceitar que é uma realidade que existe, o qual Deus permite, em alguns casos, em outros até proporciona para que a gente possa o encontrar novamente. E tudo isso faz parte de um plano, de um propósito que é muito maior do que a gente possa compreender. Como diz o texto, obra das mãos de Deus. Deus fez assim. Agora, algumas possíveis razões bíblicas para quando a gente passa por esse estágio. Primeira coisa, oportunidade de crescer em fé. Porque no momento que você às vezes está desempregado, falta recurso, falta o básico para as nossas vidas, geralmente para onde você corre? Para Deus. É lá para Deus que você ora, você clama, você chora, você tem às vezes uma fé que em outros momentos não teria. Uma oportunidade também para crescer em caráter, porque a escassez ela pode revelar sim falhas do nosso caráter, como se vender, por exemplo, por moeda de troca, como eu falei. Então, a primeira razão que a gente pode encontrar, que Deus às vezes permite ou proporciona cenários assim, é para crescermos em fé, para crescermos em caráter. Diferentemente de cenários onde a gente tem uma abundância de recursos, onde a gente está bem financeiramente falando. Então, por um lado, ela nos desafia a confiar em Deus em meio à escassez, nos desafia a ter perseverança em meio às dificuldades, nos desafia, como foi orado aqui também no louvor, a ter gratidão por Deus, mesmo em meio a cenários completamente impossíveis de se ter gratidão, que aparentemente não tem nada para se agradecer. Então, por um lado, ela nos permite crescer nessas áreas: perseverança, gratidão, confiança. Mas por outro, para aqueles que estão mais abastados, pode nos levar a ter mais compaixão, pode nos levar a ter mais generosidade, pode nos levar a expressar amor e justiça, não só ajudando financeiramente aqueles que passam por cenários assim, mas cuidando para que a justiça seja feita em favor deles, defendendo os oprimidos. Então a gente tem um exemplo até do próprio apóstolo Paulo, que passou por um momento de escassez. Lá em Filipenses tem a frase famosa que todo crente escuta e até mesmo fala, sem compreensão: tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque aprendi a viver contente, tanto em necessidade quanto também em abundância. Eu sei estar alegre em toda e qualquer situação. Então a primeira razão bíblica que a gente pode encontrar porque Deus permite é a oportunidade de crescer em fé e também em caráter, perseverança, gratidão e confiança em Deus. Segunda coisa que às vezes a gente pode elencar aqui é que Deus às vezes permite cenários assim para reconduzir o nosso coração. A pobreza às vezes serve como um lembrete da nossa brevidade de vida, da fragilidade que consiste nas riquezas materiais. Então lembre-se lá da parábola que Jesus contou sobre os celeiros, sobre aquele cara que estava construindo, enchendo os celeiros. O celeiro já havia muita abundância ainda, mas eu preciso construir mais celeiros. E aí há uma advertência para aquela pessoa, Jesus dizendo: se te custa a alma hoje. Então Jesus lembra esse homem da brevidade da vida e nos convida a entesourar no céu, a colocar a nossa esperança, a nossa expectativa nos tesouros eternos. Então às vezes momentos de crise, momentos de escassez, momentos de falta de recursos servem para reconduzir o nosso coração para o que é eterno, para colocar a nossa esperança
esperança em Deus e não nos celeiros que nos abastecem. Em vez de confiar nas riquezas que o mundo nos proporciona, Deus então propõe para nós um momento de crise para reconduzir o nosso coração em confiança a Ele. É o que a gente encontra nas próprias palavras de Salomão em Eclesiastes, por exemplo. Um homem rico, um homem que desfrutou de tudo na vida, que teve tudo na vida, e no final ele conclui: mas o que resta mesmo é temer a Deus. Ou seja, nada da sua riqueza, da sua sabedoria, da sua influência era mais importante do que temer a Deus. E uma terceira coisa que a gente pode elencar aqui é que Deus às vezes permite a escassez para aqueles que estão mais abastados tenham solidariedade e comunhão. Então a pobreza nos chama a viver em solidariedade, em comunhão, em partilha uns com os outros, que é um dos mandamentos bíblicos. E assim a gente pode reconhecer a interdependência com membros da família de Cristo. Então a escassez, ela nos lembra que todos nós somos igualmente amados e valorizados por Deus, independente da nossa posição social ou econômica. Lembrando ali da advertência que Paulo fez aos Coríntios, onde havia ali uma turma mais abastada, outros que não eram tão abastados assim, havia uma divisão até mesmo por classe social ali. Então às vezes Deus permite nós, ou até mesmo pessoas ao nosso redor, passarem por cenários assim, para aumentar ainda mais a nossa solidariedade e a nossa comunhão. Agora, uma vez que a gente entende que Deus que criou o rico e o pobre, que é Deus quem está na direção, que é Deus que às vezes permite ou proporciona cenários assim, a gente precisa investigar um pouco mais e identificar as causas da escassez e da necessidade. Provérbios capítulo 10, verso 4, diz o seguinte: a mão do diligente dominará, mas a negligência atrará a servidão. Então eu disse aqui que Deus faz, que Deus proporciona cenários assim na nossa vida, na vida de quem a gente conhece. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que nem todos que estão passando por momentos assim veio por causa de Deus. Tem gente que passa por momentos assim, tem gente que passa por momentos assim porque as suas escolhas o levaram a isso. Salomão aqui nos alerta que existem pessoas que não são diligentes. E diligência, vamos falar um pouquinho mais para frente aqui, diligência é dedicação, esforço, zelo, suor. Então Salomão está nos alertando que existem pessoas que são escravas às vezes de cenários de escassez, de falta de recursos, porque não quer trabalhar, porque não quer ter esforço. E há outras mensagens aqui que ele nos alerta sobre as consequências dessa preguiça e dessa negligência. É a filosofia do seu Madruga. Conhece, Rodrigo? Mais ou menos? O ruim não é o trabalho, o ruim é ter que trabalhar. Provérbios 13, verso 4 fala: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes será feita farta. Segundo a Tessalonicenses também, Paulo já escreve também para nós um alerta, porque quando estávamos convosco, ordenamos isto a vós, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Então a igreja hoje em dia, com essa teologia, tanto por parte dos nossos irmãos católicos, da libertação, quanto agora do protestante, com a missão integral, ela vive uma crise entre ajudar ou não quem vive uma situação dessa, quem vive um cenário de escassez. E é por isso que nós, como igreja, nós precisamos ter discernimento para identificar quais
de uma situação assim? Quais são as causas de alguém estar passando por um cenário assim? As causas da escassez, as causas da necessidade. E aí, a partir disso, estabelecer critérios bíblicos para que então possa se oferecer ajuda. Porque se por um lado nós como igreja devemos ser generosos, devemos nos solidarizar com as pessoas, comungar com essas pessoas, apoiar e até ajudar financeiramente, por outro, nós como igreja não podemos incentivar a preguiça e a negligência de quem não quer ter esforço, suar, como dizia na minha época, arranhar, garrar. Então eu acredito que a missão integral ganhou bastante espaço por isso, porque num país como o nosso, que é altamente explorado pela nossa classe política, e onde a gente tem também, em algumas igrejas evangélicas, pastores que ganham mais do que CEO de empresa, a teologia da missão integral ganhou muito espaço por isso, muitos adeptos por isso, porque começou a bater justamente nessa classe política e também nessas igrejas, megas igrejas de pastores super ricos, que não ajudavam os mais necessitados. Agora, isso sim é uma verdade? Infelizmente é. Tem igreja que tem grana, que poderia resolver muito problema social? Tem, não é o nosso caso, mas tem. Agora, por outro lado, nós não devemos aqui apoiar e incentivar a polícia, a dependência de alguém de um recurso financeiro. Nós mesmos, eu, o Douglas, o Cleiton, vivemos uma experiência dessa. Seminarista lá, passando necessidade, às vezes fome, dormindo rápido, enquanto o pastor lá estava andando de carrão, almoçando nos melhores restaurantes aqui da cidade. Aí se você fizesse um questionamento, olha, que eles precisam aprender. Precisam aprender a confiar em Deus. Então a gente mesmo viveu experiências como essa. Agora, por outro lado, a gente tem que reconhecer a importância do trabalho árduo, a importância da autorresponsabilidade, da responsabilidade pessoal, de alguém ser engajado na própria estabilidade financeira, seja ela familiar, seja ela individual, quando você é solteiro. Aliás, quando você é solteiro, você tem que ajudar em casa, inclusive. É bom recado para os filhos, né? Quando você é casado, a sua responsabilidade é com a sua família. Por quê? Porque Deus já falou isso. Lá no começo, falou para Adão: do seu suor você vai se alimentar. É o seu suor, você tem que ralar. O suor do teu rosto, você vai ter o recurso para a sua subsistência. Então esse negócio de ter projeto social que torna a pessoa dependente daquilo, recurso governamental que torna a pessoa escrava para o resto da vida por aquilo, isso é antibíblico, inclusive. Isso é heresia que nós como igreja devemos combater. Aí a pessoa vem para a igreja e ela acha que a igreja também tem que sustentá-la para o resto da vida, ajudá-la para o resto da vida. Não é assim. Então a gente precisa identificar as causas da escassez. Às vezes tem pessoas que escolhem viver assim. Nos últimos anos proliferou inúmeras pessoas se aproveitando de cenários de escassez para viver ali, de forma folgada, vamos dizer assim, negligenciando a própria responsabilidade pessoal de autossustento. Aliás, o governo atual hoje em dia se perpetua no poder justamente com esse discurso, que quer dar bolsa para tudo quanto é coisa. Então a gente precisa identificar. Eu elenquei algumas coisas aqui também referente a isso. Algumas causas de cenários de escassez. Primeira coisa que é o que o texto fala: preguiça e negligência. Preguiça e negligência. Embora a gente está falando aqui que o rico e o pobre são obras de Deus, Salomão aqui vai nos advertir constantemente contra a preguiça
no livro de Provérbios. Aquele famoso provérbio, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aprender com a formiga. Então Salomão está sempre advertindo referente à negligência, que é uma das principais causas da escassez e da pobreza. Eu estou falando aqui, meu irmão, às vezes pode ser uma verdade um pouco amarga, né, para nós, mas é uma realidade. Aqueles que se recusam a trabalhar, o apóstolo Paulo vai dizer que nem deveriam comer. Quem se recusa, não coma. São negligentes, porque são negligentes na sua responsabilidade de enfrentar a própria vida, de enfrentar o próprio esforço de ganhar o recurso para a sua subsistência. Então a falta de esforço, a falta de empenho, ela resulta consequentemente na escassez. Uma segunda coisa que o texto não nos diz, mas que é uma realidade, é falta de planejamento e administração imprudente. Então tem muita gente que ganha, ela trabalha, ela ganha o recurso, ela se esforça, mas ela não planeja, ela não administra de forma prudente os seus recursos. Ela quer viver um padrão de vida além do que os seus recursos podem lhe oferecer. Então falta-lhe sabedoria na administração desses recursos. E a falta de sabedoria, a administração imprudente, pode te levar a um cenário de escassez. Salomão nos ensina a sermos sábios na gestão dos nossos recursos. E de que forma ele fala isso? A forma de evitar desperdício, por exemplo, buscar conselhos prudentes. É uma maneira de a gente planejar a nossa vida e planejar inclusive a nossa prosperidade. É possível ser próspero ganhando pouco. Se soubermos administrar, se nos capacitarmos e se nós nos esforçarmos cada dia mais, com certeza a prosperidade baterá na nossa porta um dia. Outro detalhe também que pode nos levar à escassez: más influências. O apóstolo Paulo vai escrever em Coríntios que as más companhias fazem o que, irmãos? Corrompem os bons costumes. Então, dependendo com quem você anda, isso pode te levar à pobreza, inclusive à ruína. E Salomão também adverte contra se associar com pessoas dessa índole, a seguir caminhos destrutivos, porque também pode nos levar à perda de recursos e também de oportunidades. E uma quarta causa também, mas não menos importante, é a injustiça e a opressão. Então, às vezes, o cara é esforçado, tem um bom planejamento, tem boas companhias, mas o sistema governamental em que ele vive é injusto e opressor. É o caso que a gente vê em países comunistas, como Venezuela, Cuba, Nicarágua. O governo é injusto, é opressor. E essa injustiça e opressão contribui significativamente para a pobreza. Essa semana eu e a Dai assistimos um documentário que chama Cuba e o Cameraman. Não sei se vocês já assistiram, vocês depois procurem lá. Que é um documentário de um cara que ele é admirador de Fidel Castro, e ele faz um documentário desde o início do regime, quando começou lá, até a morte de Fidel Castro. E aí você vai vendo o sistema empobrecendo. É legal sim, né? O documentário, não a situação das pessoas lá. Mas você vai vendo como o sistema vai corrompendo, como a injustiça e a opressão vai corroendo o sistema econômico daquele país, empobrecendo as pessoas. Ele acompanha 3 famílias. Então todo ano, ele é um americano, um jornalista americano, que vai todo ano, a cada 1 ano, 3, 4, 5 anos, ele vai visitando aquelas famílias e acompanhando aquele cenário político e econômico. Então, quando o sistema social e econômico ele é injusto, consequentemente,
Os mais vulneráveis, eles vão ser explorados, eles vão ser privados do seu meio de subsistência e vai empobrecer. E o Brasil não está muito longe disso não. Essa semana eu vi uma reportagem de juiz que ganha acima de 40 mil reais reclamando que está insatisfeito com o salário. Imagine eu você. Aí você tem um bando de coisas, de privilégios para a classe política, e o cara aqui na base está sofrendo para pagar os seus impostos, está sofrendo para sobreviver. Então o Brasil não está muito longe da injustiça e da opressão, porque é difícil prosperar aqui também no Brasil, mas ainda é possível. Se continuar na toada que nós estamos, talvez alguns anos aí não vai ser mais possível. Então, primeira coisa, a gente entender que Deus cria, permite pessoas passarem por situações. Segunda coisa, identificar as raízes, as causas, desse cenário. E terceiro, aí a gente pode então entrar no ponto de ajudar os mais necessitados, mas sem ser paternalista. Porque uma vez que você identificou as causas da pobreza, a gente consegue ajudar melhor e com mais eficácia os que realmente precisam. Uma ajuda sem ser paternalista. Salomão vai falar sobre isso também em Provérbios 19:17, que diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios 14:21. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos aflitos é bem-aventurado. 1 João capítulo 3, verso 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Então a gente tem textos aqui que falam justamente dessa generosidade, desse coração de ajudar os mais pobres. Se eu estou enxergando que a causa daquela escolha, daquele cenário que ele está passando, não é preguiça, não é negligência, mas é uma outra causa no qual não está no controle dele, então eu consigo me compadecer, e aí eu posso entrar num critério de ajuda a essa pessoa, de ter um coração aberto para ser generoso com ele. No entanto, sem abrir espaço para o paternalismo, para que aquela pessoa fique dependente do recurso, dependente de mim. Então, nosso papel como igreja, o nosso papel como cristão é agir, sim, de forma generosa, agir até de forma desapegada dos nossos bens, como o próprio apóstolo João vai dizer aqui, que se a gente tem bens, olha para o nosso irmão e não ajuda, isso está condicionado à verdade do amor de Deus em mim. É o que ele está falando aqui. Mas se eu ajudo, há formas de eu ajudar essa pessoa, não só financeiramente. Porque quando a gente pensa em ajudar o próximo, a gente automaticamente já liga esse cenário de recurso financeiro. E a ajuda aqui não é somente financeira, embora a gente leu aqui em João sobre os bens, mas também é ajudar de forma capacitando, gerando oportunidades, fortalecendo, dando às vezes educação, planejamento, ajudando a planejar, treinamento profissional, apoiando emocionalmente, em alguns casos até espiritualmente, para que essas pessoas elas se tornem autossuficientes e alcancem a plena autorresponsabilidade, a autossustentação de si mesmos. Então, como igreja e cristãos, a gente tem que procurar sempre emancipar as pessoas, ajudar a ponto de que elas se tornem um dia totalmente independentes da nossa ajuda, independentes inclusive da ajuda alheia, não dependente de governo, não dependente de ninguém, que é justamente o que o governo faz ao contrário, escraviza as pessoas a serem dependentes dos recursos governamentais. E isso é uma característica, meus irmãos, de falso mestre, porque todo falso mestre quer tornar os seus ouvintes, os seus discípulos, os seus seguidores codependentes deles.
Então, toda pessoa que quer te deixar dependente, ele é o falso mestre. Porque o que o Evangelho faz é emancipar as pessoas, é dar liberdade, é incentivar o autossustento. E se você olhar para a história da igreja, foi exatamente isso que muitos irmãos, muitas igrejas fizeram. Eles ajudaram, mas ajudaram emancipando as pessoas. Criaram universidades, criaram hospitais, ensinaram profissões. Eu peguei aqui alguns exemplos para te mostrar na história da igreja algumas pessoas que fizeram isso. Por exemplo, os mosteiros medievais. Então, os mosteiros medievais, especialmente a partir do século IV, eles se tornaram centros de cultura e educação. Então, os monges que viviam dentro desses mosteiros, eles se dedicavam à oração, se dedicavam à leitura bíblica, mas eles evangelizavam ensinando a Bíblia para pessoas analfabetas. E não somente ensinaram a Bíblia, como também começaram a ensinar literatura clássica. Ensinaram habilidades práticas como agricultura, artesanato, escrita. Então o que eles faziam? Eles levavam as pessoas, ou eles iam até vilarejos para capacitar os necessitados com essas habilidades, para que eles se autossustentassem e contribuíssem para o vilarejo, para o crescimento econômico do vilarejo. Então veja, uma assistência, uma ajuda que não era paternalista, mas emancipadora. São João Bosco também, que viveu aí entre 1815 a 1888, que foi fundador dos Salesianos, ele dedicou a sua vida à educação de jovens em situação de vulnerabilidade social, gente pobre mesmo. E aí ele criou escolas profissionalizantes para capacitar esses jovens e oferecer cursos de alfabetização, carpintaria, tipografia, sapataria e muitas outras áreas daquela época. Então ele estabeleceu ali métodos educativos baseados no amor, baseados no Evangelho, que firmava ali a formação integral desses jovens, tanto na parte teológica quanto também profissionalizante. Ele preparava ali esses jovens para ter um caráter completamente íntegro e ser um bom profissional para o mercado de trabalho, e assim eles terem uma vida digna. E duas pessoas também que foram missionários, que é o William Carey, de 1761 a 1834, um missionário batista, conhecido como o pai das missões modernas. Fundou ali a Sociedade Missionária Batista em 1792 e enviava missionários para diversos países. E o que Carey fazia, ou ensinava, ou instruía esses missionários a fazer? Ensinar povos indígenas técnicas de agricultura, técnicas de carpintaria, para que se autossustentasse. Diferentemente do que a gente vê lá nos Yanomamis, também é uma pauta que está bem em evidência no nosso país. E o último evangelista é David Livingstone, 1813 a 1873, um missionário também que atuou ali no país da África. Livingstone se dedicou tanto à abolição da escravidão, quanto também à exploração do continente africano. Ele fundou a escola e ensinou os povos africanos habilidades como agricultura, medicina, leitura, escrita. Então veja que ajudando os mais vulneráveis sem ser paternalista. Então como que a igreja pode atuar hoje em dia nas causas da escassez? Seguindo o exemplo desses próprios homens de Deus que a gente vê na história. Promover autonomia e empreendedorismo. Em vez de simplesmente a gente ajudar com assistência financeira temporária, que em muitos casos essa temporária se torna permanente, a gente buscar maneiras de capacitar as
as pessoas, de torná-las autossuficientes, de torná-las independentes, fornecer oportunidades de educação, de treinamento, de capacitação, acesso a microcrédito para começar negócios, de fato ajudar para que essas pessoas se tornem gente autossustentável, porque só dessa forma a gente consegue promover uma dignidade bíblica para eles, uma emancipação para alcançarem sua plena potencialidade. A gente podemos também criar parcerias com redes de apoio, porque a pobreza não se enfrenta sozinho. Então é importante às vezes a gente criar apoios e parcerias com organizações comunitárias, e às vezes até com agências governamentais também, por que não? Desde que isso não se torne uma moeda de troca, não se torne um toma lá da cá, não se torne um conchavo. Essa semana eu vi uma reportagem também de uma instituição aqui da nossa cidade, a Igreja Presbiteriana, que tem um lar dos idosos, que é subsidiada tanto pela igreja quanto por recursos da prefeitura, e tem um trabalho aí de mais de 30 anos na nossa cidade. Então por que não a gente também não estabelecer parcerias com instituições locais que já atuam em fornecer a assistência aí aos necessitados? Então podemos sim criar parcerias como igreja. Às vezes nós não podemos aqui, como igreja, como raízes, iniciar algo, mas podemos criar parcerias. Nós temos aqui o nosso irmão Luiz Alfredo, que vai lá no solar. Tem um coração para estar lá toda semana, me apoiar lá, uma organização que já funciona. Então podemos sim. E uma terceira causa que a gente pode também ajudar é, como eu falei, ajuda emocional e espiritual. Porque não adianta a gente encher a barriga, emancipar as pessoas e deixar que elas vá para o inferno. E é o que às vezes a teologia da missão integral faz muito. Ajuda, emancipa, bate na questão social, mas não, às vezes não prega o evangelho. Então muitas dessas pessoas estão nessa situação, às vezes por questões emocionais, por questões espirituais, quem sabe até psicológicas. Por isso que a gente, no ponto anterior eu disse, precisamos identificar a causa, e aí a gente tem que entrar com o recurso de ajuda correto, entrar com o remédio certo para cada situação. Nesse caso, ajuda emocional e às vezes até espiritual, orando, levando a salvação, mostrando o caminho bíblico ali do trabalho, do suor, do esforço. Aí envolve aconselhamento, envolve apoio, envolve encorajamento, que às vezes a teologia da libertação e a missão integral não faz, enche a barriga, mas não enche a alma. E Salomão, como nós lemos aqui, fala que o dirigente ele fará com que a sua alma seja farta. E por fim, para ter uma visão mais bíblica dessa ajuda aos mais necessitados, é o papel dos dirigentes. Quando a gente tem uma abordagem mais bíblica sobre esse assunto, a gente fomenta a autonomia, a gente fomenta o empreendedorismo, a emancipação financeira das pessoas. Consequentemente, nós vamos promover a diligência. Então, Provérbios capítulo 12, verso 11: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue a vadiagem é falta de entendimento. Então Salomão está falando para nós, o vagabundo ele não vai prosperar, ele é falta de entendimento, mas o que lavra, o que trabalha, o que se esforça vai se fartar de pão. Provérbios 21:5: os pensamentos do diligente tendem somente para a abundância, mas o de todo apressado tão somente para a pobreza. Em 2 Timóteo 2,15, falando aí dos obreiros, mas que pode ser aplicado também a todo contexto: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esforço.
Então, diligência nada mais é do que dedicação, esforço, zelo, trabalho. Eu comentei aqui na reunião dos homens, né, que uma das palavras que mais me impactou sobre masculinidade foi uma palavra do Paul Walsh, que ele fala que o homem, ele tem que ser aquele cara que acorda cedo, trabalha, rala o dia inteiro, chega em casa, dá atenção para sua esposa, para os seus filhos, coloca os seus filhos para dormir, joga sua carcaça na cama e diz: estou cansado. Esse é o verdadeiro homem, nas palavras de Paul Walsh, né? Eu concordo com ele. E a Bíblia fala, né, diante dos textos que nós lemos, que todo aquele que é diligente, que é esforçado, que é zeloso, é recompensado com prosperidade, com abundância, enquanto aqueles que são negligentes encontram escassez e privação. E a gente precisa, principalmente no nosso país, de uma mentalidade de trabalho árduo, porque tem acabado isso. A geração Z e a geração mais nova, uma geração que não quer mais trabalhar, ou quer trabalhar com mesa de ping-pong na empresa, sinuca, escorregador, uma eterna infância. Acabou minha hora, mas é culpa do Levi. Eu estendi o louvor. Dá mais 10 minutinhos. Então a gente precisa resgatar a mentalidade de trabalho árduo, de suor, de responsabilidade, de sustento. E somente uma mentalidade assim nos leva à excelência em tudo que a gente faz. Salomão, em outros versos, ele mostra o quanto esse zelo, o quanto essa dedicação, o quanto esse esforço contribui para a abundância. Olha o que dizia alguns textos aqui que eu anotei. Provérbios 10:4. O preguiçoso cobiça e nada tem, mas a alma dos diligentes engorda. Por isso que o Douglas está daquele tamanho. Diligente. É o zelo, é o esforço, é a dedicação que dignifica a alma do ser humano. Provérbios 12:11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de comida, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Fica aí atrás de coach, de Pablo Marçal, fica aí. Quem vai atrás de fantasias não tem juízo, diz a Bíblia. Provérbios 13:4. A alma do preguiçoso deseja e não alcança, mas a alma do diligente prosperará. E Provérbios 22:29. Você já viu alguém hábil em seu trabalho? Este permanecerá na presença de reis e não em lugar de gente comum. E no Novo Testamento não é diferente. Como eu disse, Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11: procurem viver em paz uns com os outros, e cada um faça a sua parte. Queiram trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, de modo que a sua maneira de viver seja digna diante dos de fora, e de modo que não dependam de ninguém. Ou seja, depender de governo de alguém é até uma recomendação antibíblica. Trabalhe, se esforce, coma das suas próprias mãos, de modo que a sua vida seja digna e você não dependa de ninguém. Vai completamente na contramão da ideologia socialista e comunista. A Bíblia incentiva o trabalho, incentiva a não dependência. Nesse documentário que nós assistimos, que eu falei, é o Cameraman Cuba. Uma das famílias que ele acompanhou era uma família de 3 senhores, 4 aliás, eram 3 homens e uma mulher. Eles eram irmãos, não se casaram, não tiveram filhos, eles conviviam entre eles tinham uma fazenda. E ali, todo ano, estavam trabalhando. Aos 80 anos, aos 87, aos 94, trabalho de roça, gente. De arar a terra, de plantar, de colher,
tirar leite, aos 94 anos, trabalhando ainda mais forte do que um de nós aqui. 94 anos, gente diligente, gente zelosa. E aí você vai percebendo que ali, né, a situação econômica do país corroeu. Porque eles tinham, ele fala assim, ó, no começo do regime, estava tudo bem, tudo maravilhoso, porque inclusive países, né, socialistas financiavam o regime, como a União Soviética, mas a partir do momento, a China, mas a partir do momento que cortaram os recursos, o país ali começou a empobrecer. Eles começaram a passar dificuldades. Nos primeiros anos de dificuldade, o repórter pergunta para eles: não te incomoda o que está acontecendo no país? E a resposta deles é: não, a gente trabalha aqui, a gente tem o nosso sustento, a gente consegue sustentar, então o que o governo faz lá para nós não importa. Só que já no final do regime, né, onde a situação econômica já é de completa escassez, o repórter faz a mesma pergunta. Sabe o que estava acontecendo? Ladrões estavam entrando lá nas fazendas dele, roubando gado para matar e comer, roubando o sustento deles. E aí você já vê o semblante desses senhores completamente baixo, né? Desiludidos com a vida. Mas em momento nenhum eles deixaram de trabalhar, de ser zelosos. Trabalharam ainda mais 5 anos para conseguir comprar um outro boi para continuar arando a terra e tendo a sua subsistência. Jamais dependeram do governo. Talvez esses homens aqui foram mais bíblicos do que muito cristão socialista e comunista, né? Se é que dá para chamar de cristão quem é socialista e comunista. O diligente, ele será farto, ele comerá e a sua alma engordará, diz o texto bíblico. Em cenários estáveis econômicos, o diligente promove o desenvolvimento econômico, promove inclusive o desenvolvimento social. O dirigente se torna um exemplo de integridade e responsabilidade. É o caso desses senhores. Além, é claro, de poder contribuir de forma generosa quando se é mais abastado. Paulo vai escrever também em Efésios, para a gente encerrar: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha algo para compartilhar com os necessitados. Talvez o que falta para o nosso presidente é um pouco de trabalho para melhorar um pouco do caráter dele e dos nossos políticos também. O que a gente pode concluir sobre esse assunto nessa manhã? Primeiro, reconheça que há cenários que a gente vai enfrentar de escassez, sejam esses cenários às vezes por escolhas próprias, sejam esses cenários às vezes porque o próprio Deus permitiu ou estabeleceu sua soberania e sabedoria infinita. Escassez e abundância são situações que Deus está no controle de todas elas e permite passarmos, ou pessoas que nós conhecemos passar também. Segundo, identifique as causas. O que levou a esse cenário? Para que então você possa, levando já para o terceiro ponto de reflexão, ajudar de forma mais efetiva. E essa ajuda tem que ser objetiva. Qual o objetivo dela? Emancipar, tornar as pessoas autônomas, independentes. Lembrando que essa emancipação não é somente financeira ou de uma situação de escassez ruim, mas uma emancipação até mesmo espiritual. E aí a gente nos leva para o quarto princípio, que é sermos e termos uma mente de zelo, de esforço, de diligência, ter alegria de ser dedicado, cultivar e fomentar essa mentalidade de suor, de trabalho, de caráter sólido.
porque é isso que transforma o nosso caráter. Amém? Que Deus nos dê a graça de ser assim, de agir assim, de ajudar pessoas a se tornarem assim, e de ser uma igreja que fomenta toda essa mentalidade. Amém? Pai nosso, nós nos colocamos nas Tuas mãos nessa manhã, pedimos a Tua graça para ter uma compreensão mais bíblica dessa ajuda que nós devemos compartilhar com aqueles que são mais necessitados, ou até mesmo conosco que passamos por cenários e situações assim, de falta de recursos, de escassez. Nos ajuda a aprender, a absorver que situações assim estão no Teu controle. Como foi cantado aqui, o Senhor está na fornalha conosco, seja em cenários econômicos ruins ou em abundância, cremos que tudo está nas mãos do Senhor. O Senhor criou cenários assim, ou permitiu que cenários assim ocorressem. Nos ajuda a identificar as causas que nos levam a situações econômicas ruins, que levam as pessoas que estão próximas de nós a situações econômicas ruins, para que de forma mais objetiva possamos ajudar e entrar com o remédio certo, Pai, seja aconselhando, seja oferecendo oportunidades, seja capacitando, seja treinando, ajudando a planejar, que a gente tenha, Senhor, uma capacidade de discernir melhor e atuar, ó Deus, de forma melhor e bíblica nas causas que ocorrem, seja até mesmo, ó Deus, combatendo a injustiça e opressão que às vezes vem de cenários políticos, de organizações governamentais injustas e opressoras. E acima de tudo, nos ajuda a ter um coração e uma mente diligente, zelosa, dedicada, uma mente de trabalho, de esforço, uma mente onde nós possamos, ó Deus, no final da nossa vida, termos a consciência de que fizemos de tudo para garantir o sustento, a bonança, a abundância para nós e também para aqueles, ó Deus, que estão ao nosso redor. Ter um coração generoso de compartilhar a prosperidade da qual o Senhor nos abençoa. Como igreja, nos ajuda a ter essa consciência e a ser fomentadores dessa autonomia, dessa emancipação, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos.